Então, vamos começar a nossa mesa em homenagem à professora Anita Novinsky, que este mês nós comemoramos o centenário do nascimento da professora, e esse encontro, uma oportunidade para nos lembrarmos da sua obra, que é fundamental para a história dos judeus e para a história do Brasil. Nós vamos começar com a comunicação da professora Eneida Ribeiro, que vai falar sobre um dos conceitos fundamentais da professora Anita, que é a cultura do segredo. Eneida. Obrigada, Lina. Obrigada a todas. Prazer de estar aqui com vocês, né? Rever amigos, rever amigas, conhecer a Adriana. Então, vamos lá, né? Bom, essa mesa, né, que hoje da qual a gente está participando, é uma homenagem, como a Lina falou, a Anita Novinsky. Foi uma grande pesquisadora, uma amiga muito querida. E todas nós que estamos aqui, outros que talvez nos ouçam, se lembram, né, dos momentos que nós passamos com a Anita. Então, as nossas lembranças são recheadas das suas exigências, que eram por um rigor científico, de análises profundas dos fenômenos que ela estudava, das suas inquietações intelectuais, do seu apreço ao ser humano e à vida. Hoje, quase um século de seu nascimento, nós reverenciamos Anita, comemorando a amizade que sempre nos uniu. E hoje somos pesquisadoras da área em que ela foi uma das primeiras, né, se não a primeira no Brasil. Então, eu falo no meu nome, em homenagem dessas amigas que dividem comigo essa mesa, em nome agora do laboratório do qual participo, que é o Laboratório de Estudos Judaicos da Universidade de Uberlândia, coordenado pela professora Kênia Pereira. Falo em nome de todos os alunos e por todas as pessoas que um dia passaram por esse grupo e tiveram contato com a Anita. Ela desenvolveu as suas pesquisas por mais de 40 anos em diversos países da Europa, em arquivos da Europa e dos Estados Unidos. Quando ela retornava, ela trazia malas recheadas de livros, de anotações, de microfilmes, e esse material riquíssimo resultou em livros, em capítulos de livros, em participações em debates, e que proporcionaram aos historiadores novas abordagens sobre a história do Brasil. A gente tem uma história do Brasil, principalmente colonial e imperial, antes de Anita e um depois de Anita. Caso as gerações novas não conheçam o seu trabalho a fundo, a principal paixão de Anita era descobrir os meios de ação da Inquisição Portuguesa na colônia americana. Para tal, foi necessário entender a fundo a dinâmica das inquisições ibéricas, seus regulamentos e regimentos. Depois, as investigações dela se centravam nos réus perseguidos, presos e mortos pelo Santo Ofício Português. E todas aqui nos lembramos de que ela se interessava por todos os tipos de pessoa e se encantava quando ela desvendava histórias de vida de camponeses, de comerciantes, de poetas, de mulheres, de intelectuais, de políticos, de todas as pessoas. Ela se intricava com as maneiras pelas quais os cristãos novos, né, que são os judeus convertidos ao catolicismo, que é o que ela vai trabalhar, como é que eles mantinham a fé, apesar da ausência dos livros, das sinagogas e de autoridades religiosas. Ela se apegava àquelas pessoas que, premidas pelas imposições, se entregavam à nova religião, mas quando não se adaptavam a ela, voltavam ao judaísmo, pondo em risco muitas vezes a própria vida, a vida de parentes e amigos. Novinsky descortinou o Brasil, objeto do interesse do Santo Ofício Português. E ao analisar os brasileiros e os residentes perseguidos pela Inquisição, ela descortinou a população brasileira, quem a compunha, quais eram as atividades econômicas, comerciais, a sua cultura, o seu pensamento e as dinâmicas familiares. Anita é responsável por introduzir concepções e conceitos. Dentre eles temos o de homem dividido, o de fluctuatio animi, o de homem moderno, que ela relaciona aos grupos que formaram o Estado de São Paulo, o de sociedades secretas, dentre outros, e o da cultura de segredo, que é o que eu vou tentar dar uma noção agora.
né? Esse conceito ela apresentou no livro, na introdução do livro da nossa querida amiga Renata, que está presente aqui. Na introdução desse livro, a Anita coloca o que seria a cultura do segredo. O segredo foi uma peça fundamental no funcionamento da Inquisição Ibérica. Já no Manual da Inquisição, proposto por Eimérico, encontramos a obrigação do segredo durante todo o processo. As denúncias eram secretas, as testemunhas eram obrigadas a jurar não contar absolutamente nada de seu depoimento a ninguém e em nenhum momento. Os réus não tinham esclarecidos nem os crimes que havia contra eles, nem seus denunciantes. No manual, há prescrição aos inquisidores para que invertessem os dados contidos nas denúncias, ou seja, misturar as épocas e lugares dos supostos delitos para dificultar que os presos chegassem ao que eles tinha levado à prisão. Como a gente sabe, eles tinham que descobrir, né, quais eram as denúncias contra eles. Os réus faziam o mesmo juramento de segredo ao entrar nos cárceres, ao iniciar um testemunho, antes de ir à tortura, depois de ser libertado, caso fosse libertado. Sua passagem no Staus, que é o edifício onde ficava a Inquisição, seria para sempre secreta. Os inquisidores, no ato da prisão, faziam o sequestro de bens. A distribuição desses bens era mantida em segredo. No final de todo o processo, havia a prestação de contas, cobrava-se dos réus os gastos que ele havia dado. E, por fim, os confiscos. A Inquisição não dava conta aos oficiais reais dos bens confiscados, nem da sua administração, ainda que estes tenham pretendido saber várias vezes. Eimérico repete isso 2 vezes, que não é para se dar conta dos bens confiscados. E, por fim, descobrir algum segredo do Santo Ofício, ainda no Manual dos Inquisidores, era considerado suspeição da fé e podia levar à prisão ou ao retorno dela. Uma leitura simples, rápida, que qualquer pessoa possa fazer dos documentos inquisitoriais, ou nem precisa ser especialista, não tem como negar que o segredo foi estrutural no Santo Ofício. A Anita faz o quê? Ela analisa o segredo, só que ela extrapola a reflexão que ela faz da estrutura da Inquisição e leva para a sociedade portuguesa dos séculos XVI ao XVIII. E também traz para o Brasil. Ela leu uma sociedade dividida em facções, ou seja, ela viu a população dividida, de um lado, por uma população plenamente integrada à cultura oficial e ao catolicismo, e de outro, que ela chamou de outsiders, que seriam os marginalizados pelas leis e que buscavam uma sobrevivência entre os seus, no seu grupo fechado. Dentre esses outsiders, ela colocou os judaizantes, os feiticeiros, os somíticos, os homossexuais ou apenas descrentes e incrédulos. Essa separação da sociedade foi provocada pela instituição das Inquisições, tanto na Espanha quanto em Portugal. Ela coloca que eles são isolados e que se comunicavam em encontros clandestinos. Cada grupo tentava organizar suas reuniões e elaborar planos para driblar as fiscalizações. A esses grupos organizados, a essas reuniões de grupos organizados, a Anita denominou de sociedades secretas. A cultura do segredo se desenvolveu em tal dimensão, diz ela, entre os outsiders, que pode ser considerada até uma contracultura. Então, ela pega conceitos muito modernos, né? Uma contracultura moderno, que eu digo assim, a gente está falando de contracultura no século XX, né, na escola de Frankfurt, e aí ela passa esse conceito que parece que cabe, mas eu acho que precisa de um pouco mais de análise, mas que é bem interessante ela fazer essa transposição. Havia necessidade de se fazer passar pelo que não era, de externar atitudes e crenças na qual não cria. E isso foi a política dos Estados ibéricos, que ela entendeu como totalitária, e que não apenas forçou a população heterodoxa a se resguardar da vigilância do poder, mas que marcou a estrutura do próprio poder na Europa. E isso eu acho
que é um conceito bem novo, né, para a gente trabalhar com estruturas políticas. Como consequência dessa cultura do segredo, Anitta percebeu uma dualidade linguística de comportamento, utilização de símbolos linguísticos e símbolos comportamentais para momentos diferenciados. Havia vocabulário próprio, com simbologias herméticas, e que leitores comuns ou historiadores desavisados não alcançam totalmente. É necessário que o leitor esteja familiarizado com as questões teóricas relacionadas à Inquisição. O principal objeto da pesquisa da Anitta foi o cristão novo. E aqui, no caso, é o convertido ao judaísmo, do judaísmo ao cristianismo. E ela também desenvolveu um conceito próprio de humanismo, analisando o convertido como homem dividido, que é o que a Lina Gorenstein vai desenvolver também para a gente. Novinsky defendeu que entre os novos a cultura do segredo alcançou um dinamismo tão extraordinário e foi responsável pela manutenção ou pela continuidade do judaísmo, que se deveu à força da cultura do segredo e que marcou o destino dos judeus sefaradistas. O Brasil não ficou imune, não escapou do fenômeno, né? Então, a compreensão do comportamento da parte da população colonial deve ser também observado à luz da cultura do segredo e da organização dessas sociedades secretas. Segundo Anitta, essas sociedades começaram a organizar já com a chegada dos primeiros povoadores, eram redes de comunicação e associações clandestinas, das quais Portugal teve informação e que as visitações teriam sido um meio de desestruturá-las, né? As reuniões eram geralmente denominadas de esnogas, e nós tivemos duas esnogas importantes no Brasil, a de Camaragibe e a de Matuim. Entre esses grupos, estruturou-se uma rede de solidariedade que permitia a manutenção de alguns valores da antiga religião. Perdão, novamente. Mesmo que adaptados, né? Então, você tinha um judaísmo, um cristianismo, e esse marranismo vai ser uma mistura do que se lembrava do judaísmo, de algumas crenças cristãs, vai sair uma terceira coisa que é esse marranismo, que a gente percebe na leitura dos documentos, né? Os marranos, apesar dos jejuns e das cerimônias religiosas, que eram assuntos que eles mais discutiam nessas esnogas, eles eram obrigados a frequentar as missas e fazer atitudes como cristãos, né? Então, manter a aparência de bons cristãos era uma preocupação. No entanto, eles persistiram nessa crença, fizeram todo o possível para manter as aparências e, claro, se livrar das garras da Inquisição. Por isso, a gente não estranha que os cristãos novos participavam de irmandades religiosas, burlavam os estatutos de pureza de sangue, eram grandes doadores de dinheiro para obras pias, ajudavam em reformas ou construção de igrejas, ou seja, precisavam se adaptar às exigências do seu tempo e da sociedade para buscar sobrevivência. Mesmo aqueles convertidos que realmente criam e professavam a religião católica, ficavam à mercê de serem vistos como traidores por serem cristãos novos, né? Porque para eles não foi dada a chance de inserção na sociedade. Eles eram considerados párias. E mesmo atuando de forma... Não, de novo. Exemplarmente cristã, deviam pagar pelos erros de todo um povo. Apesar das atitudes e considerações contrárias ao cristianismo e as obrigações impostas pela Igreja não poderem ser consideradas práticas judaizantes, isso era uma constante entre os cristãos novos, diversas vezes essas atitudes foram confundidas como sendo características cripto-judaicas. Foi nessas condições que simularam uma forma alternativa de manter a religião e fingindo ser verdadeiros cristãos, que desenvolveram o judaísmo que poderiam desenvolver no interior dos lares,
e em segredo. Eu acho que estou no meu tempo, né? Não sei. Não estou te ouvindo, Lina. Mais 2 minutos para encerrar. Ah, então tá. Eu cortei algumas coisas porque achei que eu não teria tempo, né? Mas a Anitta vai trabalhar essa questão do segredo. Então, da estrutura inquisitorial passa a sociedade. Como que vive a sociedade? Em segredo. Então, ela vive em segredo a sua vida familiar, a sua vida particular, a sua crença, porque é um reflexo, é um espelho do que os tribunais do Santo Ofício na Península Ibérica impuseram a toda a população. Então, eu entendo que a Anitta faz esse espelho entre a estrutura do Tribunal da Inquisição, que é fundada no segredo, para a sociedade ibérica e depois para a sociedade brasileira do período colonial e imperial. Obrigada, Eneida. Eu que agradeço. Muito bom. Agora, quem vai falar sou eu. Eu vou falar do conceito, o primeiro grande conceito da professora Anitta, que ela apresentou na tese de doutorado dela, que é o homem dividido. Eu vou partir da noção de identidade judaica para chegar no que a professora Anitta chamou de uma identidade cristã nova, que é o homem dividido. Um judeu é definido pela tradição como alguém que tenha nascido de mães judias, convertido ao judaísmo. O termo judeu se referia originalmente aos judaítas, habitantes do reino do sul de Judá, levados ao cativeiro em 586 a.C. e posteriormente atribuído aos seguidores da religião judaica e aos hebreus por etnia em geral. Definir o que é um judeu e o que é a identidade judaica é uma questão complexa. As categorias sociológicas convencionais, como religião, nacionalidade e grupo étnico, apresentam problemas. Por exemplo, embora a religião tenha sido um componente importante da vida judaica, é claramente inadequado para descrever o judeu simplesmente como um grupo religioso. As dificuldades em descrever os judeus como um grupo se refletem na dificuldade paralela de se descrever a identidade judaica. A identidade pode ser analisada em 2 níveis, o social e o individual. A psicologia da identidade trata do processo mental e interpessoal que motiva e molda o pensamento, os sentimentos, as atitudes e as ações que conectam um indivíduo a um grupo de referência e fornece à pessoa um senso de eu. A noção de identidade como sentido total do eu, do ego, diante de uma pessoa. Há um extremo de autopercepção, autoconhecimento ou autopreocupação, o aspecto internamente objetivado dessa identidade total pode parecer subjetivamente como um absoluto existencial, como se a percepção do indivíduo quanto aos seus pensamentos, sentimentos e ações existissem em si próprios. Outra definição apresenta a identidade como a compreensão de uma pessoa que uma pessoa tem de si como indivíduo e membro de um grupo social. O mais correto para definir o judeu seria a identidade étnica. A identidade étnica abrange as qualidades de união de grupos cujos membros pensam que são parecidos em virtude de alguma combinação de ancestrais comuns, padrões de valores, costumes sociais, percepções, papéis comportamentais, uso de linguagem ou regras de interação social compartilhadas pelos membros do grupo. A identidade judaica pode ser considerada como um caso de identidade de grupo social ou de referência. As dificuldades para se entender o que é uma identidade judaica se multiplicam quando tentamos compreender a identidade dos cristãos novos. Identidade judaica, identidade cristã nova, ou somente um ethos que não atingiu a internalização suficiente para construir uma identidade. Uma identidade construída a partir da intolerância e da exclusão. Sartre, ao escrever que era o antissemitismo que fazia o judeu, não levou em consideração a complexidade e a coesão da identidade judaica. No entanto, para os cristãos novos, a realidade era diversa.
A identidade judaica, fundamentada em vários fatores, construída sem dualidades fundamentais durante a vida de judeu, não foi destruída ou modificada pela discriminação. Já o cristão novo, de origem judaica, educado como cristão, mas excluído como novo, e tendo que reconhecer e muitas vezes assumir o criptojudaísmo, foi perdendo a identidade judaica. Quando os cristãos novos confessavam na Inquisição terem sido hereges, denunciavam aquelas pessoas que lhes eram queridas, mães denunciando filhos, filhos denunciando mães, a mentalidade de sobrevivência estava funcionando. Conhecer os procedimentos do Santo Ofício era importante para conseguir passar pela saga da prisão da melhor maneira possível. Aqueles que confessaram rapidamente e denunciaram metodicamente a todos os que conheciam foram os que ficaram menos tempo presos. Saber que eram cristãos novos e procurar desenhar uma estratégia de sobrevivência era essencial para os conversos. Anita Novinsky afirma que os inquisidores criaram um novo conceito de identidade, sem qualquer prática religiosa como indício do judaísmo. Caracterizavam os cristãos novos suspeitos por meio do comportamento ou da identidade. O comportamento era a prática do criptojudaísmo. A identidade não implicava práticas nem comportamentos, mas somente o fato de admitir crer na lei de Moisés. A identidade judaica pode ser considerada uma identidade étnica condicionada por dois fatores, o religioso e o nacional, enquanto povo, não Estado. Na identidade cristã nova, esses fatores também são presentes, de modo que os cristãos novos são considerados uma nação pelos cristãos velhos. Eles dizem a nação dos cristãos novos, e não falam na nação dos judeus. Já os próprios cristãos novos se consideravam uma comunidade ou nação que antigamente estivera conectada a outra nação, a dos judeus. Entretanto, o fator religioso não é mais a religião judaica, mas a crença na lei de Moisés para a salvação da alma. É uma religião sincrética, secreta, que nem sempre é vivenciada, embora sempre seja admitida. Uma religião fruto da educação cristã, da memória judaica e da intolerância. Essa identidade cristã nova, formada por afinidades eletivas, muitas vezes resultou na personalidade que Anita Novinsky chamou de um homem dividido. Anita Novinsky inicia seu trabalho sobre os cristãos novos na Bahia com um capítulo, um problema de historiografia. Analisa a historiografia tradicional, que procurava mostrar a logicidade do funcionamento do Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, e que operava contra um grupo religioso e herege. E uma outra corrente historiográfica que, apesar de advogar a ilegitimidade moral da conversão forçada e a desumanidade da perseguição, aproximava-se da corrente anterior, considerando que os cristãos novos eram realmente judaizantes secretos. Em suas palavras, coincidem, pois, nesse ponto de vista, duas historiografias. Ambas não puseram em dúvida o judaísmo da maioria dos cristãos novos. Apresenta o trabalho de Saraiva, que considera o cristão português como um mito criado pela Inquisição, contra o avanço da classe burguesa em ascensão, cujo núcleo principal era construído por elementos de origem judaica. E, seguindo uma direção semelhante, Netanyahu defende a tese que a Inquisição espanhola foi instituída quando os conversos estavam altamente assimilados, sendo a razão principal do estabelecimento da Inquisição os interesses financeiros. Anita Novinsky afirmou que os cristãos novos do Brasil não constituíam um grupo homogêneo, nem com relação à condição social, nem com relação à crença. Havia os judaizantes, os bons católicos, os descrentes e aqueles que não se enquadravam em nenhuma categoria, os homens divididos. Quando fez um balanço da historiografia contemporânea, Anita Novinsky afirma que a nova história da Inquisição, com ênfase nos dados estatísticos e quantitativos, minimiza a ação e o papel da Inquisição, desaparecendo o homem e seu sofrimento. Afirma que a questão era dialética, tanto eram cripto-judeus como não, mas mesmo os bons católicos eram judeus pela identidade, consciência histórica e destino.
Durante toda a sua vida acadêmica, Anita Nowinski colaborou para a introdução de novos conceitos que forneceram novas perspectivas sobre a história do Brasil. Sua formação primeira em filosofia e psicologia proporcionou a ela uma visão mais humana dos estudos sobre a história do Brasil. Tratando da Inquisição e dos cristãos novos e do sofrimento daqueles que viviam em um mundo católico, mas tendo presente a memória judaica focada em um tempo histórico determinado, o tempo moderno, dos séculos XVI ao XIX, Anita Nowinski sempre questionou as permanências e as consequências políticas da pureza de sangue implantada pelos impérios espanhol e português desde o final do século XIV e perdurou enquanto existiu o Tribunal da Inquisição. Quando ela apresenta os mercadores baianos na sua tese de doutorado, ela apresenta o conceito do homem dividido. Diz ela, o cristão novo encontrava-se no mundo ao qual não pertence, não aceita o catolicismo, não se entrega no judaísmo, do qual está afastado há quase 10 gerações. É considerado judeu pelos cristãos e cristãos pelos judeus. Integrado na Bahia do ponto de vista prático, interiormente conhece as fragilidades de sua situação. Põe em dúvida os valores da sociedade, os dogmas da religião católica e a moral que esta impõe. Internamente é um homem dividido, rompido, que, para se equilibrar, se apoia no mito de honra que herdou da sociedade ibérica e que se reflete com frequência, na frequência que em que repete, não trocaria todas as honras do mundo para deixar de ser cristão novo. Exatamente nisso se exprime a essência do que ele é. Nem judeu, nem cristão, mas cristão novo, graças a Deus. A historiadora ressaltou que esse tipo de cristão novo não poderia definir o que era o cristão novo brasileiro, mas deveria ser estudado dentro do contexto e diversidades geográficas e históricas diversas. Conhecer os procedimentos do Santo Ofício, como a Eneida falou, era essencial aos cristãos novos para que pudessem passar pela saga das prisões, pois confissões rápidas, mesmo que falsas, diminuíam para a maioria dos presos o tempo nos cárceres. Assim confessavam em seu depoimento a crença na lei de Moisés para a salvação das almas, alguns rituais e celebrações. Anita Nowinski afirma que os inquisidores criavam um novo conceito de identidade, sem qualquer prática religiosa como indício de judaísmo. Caracterizavam os cristãos novos suspeitos através do seu comportamento e da sua identidade. Com esse conceito do homem dividido, Anita Nowinski fala dos marranos que, após a terceira ou quarta geração com cristãos novos, sobretudo a partir do século XVI, voltaram ao judaísmo. E essa volta é formulada como conversão ou como continuidade de um judaísmo clandestino, especialmente os que foram para a França e para Amsterdã. Ao pensarmos na história do cristão novo, tão diversificada, tão recheada de nuances, uma pergunta nos vem à mente. Por que aqueles que estavam fora do alcance da Inquisição, aqueles que haviam conseguido fugir de alguma maneira e se estabelecer nas terras de liberdade, voltavam tão frequentemente à terra da idolatria? Por que os judeus novos voltavam a ser cristãos novos e se arriscavam a ser presos e penitenciados pelo tribunal inquisitorial português ou espanhol? O que eram essas pessoas? Cristãos, judeus, cristãos novos, judeus novos? Qual a sua identidade? Os cristãos novos, os homens divididos de Anita Nowinski, em geral, não enfrentaram a possibilidade de ser judeus somente, de viverem nas terras de liberdade. Viveram suas vidas sob o preconceito da pureza de sangue, sob o estigma do sangue impuro, sob a espada da Inquisição. Viveram com a memória do judaísmo, com os sonhos da liberdade, de consciência e das ideias libertárias. Obrigada. Agora, dando continuidade, vamos passar a palavra à professora Daniela Levi, que vai falar sobre o mais recente livro da professora Anita, sobre o Padre Vieira.
Bom dia a todos. Estou muito feliz em estar nessa mesa com amigas queridas, né? Inclusive uma distante aí, que faz muito tempo que a gente não vê. Também com muita saudade das nossas tardes na casa da professora Anita, como a gente chamava ela. E eu vou falar sobre os últimos estudos da professora Anita, que foi o padre Antônio Vieira. Né? Ela dedicou os últimos anos a estudar a mentalidade de um jesuíta que ousou criticar a Inquisição. Ela analisou os seus estudos, a sua atuação política, os sermões, os testemunhos dos seus amigos judeus e o seu processo como réu do Santo Ofício. Na interpretação da professora Anita Nowinski, ela acredita que o Vieira comprometeu toda a sua vida e sua liberdade para defender os judeus conversos. Por isso, nomeou o seu último livro, A Luta em Glória do Padre Antônio Vieira, cujo eu tive o prazer de ajudar a organizar, né? Depois de anos também que a Línia e a Eneida haviam trabalhado com ela, também nos textos, na leitura dos documentos, né? Esse livro demorou muito tempo para sair, ele foi interrompido, ele começou, assim, eu acho que mais de 15 anos, porque ela começou, ela parou, a Aline e a Eneida ficavam com ela lendo os documentos, e aí depois nós fizemos outros livros, e aí no final nós dissemos, bom, professora, está na hora de publicar esse livro, né? Tem que sair. E aí foi, infelizmente, a sua última grande contribuição para os nossos estudos. Bom, entender o pensamento e interpretar as ideias do padre Antônio Vieira se tornou um imperativo para a professora Anita. E quanto mais ela se dedicava ao estudo, mais abria a riqueza da contribuição do padre. Obcecado pelas ideias de justiça e liberdade, o Vieira se revelou oposicionista às facções dominantes e pagou caro pela sua coragem. Lutou contra as injustiças que presenciou em seu tempo e que o inspirou em todos os seus escritos. Nós não conhecemos profundamente a origem do Padre Vieira, mas existem pessoas que dizem que ele poderia ser descendente de negros, de africanos. Outros suspeitam que teria parte de cristão novo. A Inquisição também não conseguiu maiores informações sobre a parte materna da sua família. Porém, deixou registrado que suspeitava que haveria origem de sangue infecto. Nas palavras da Inquisição, senão pelas ideias defendidas por Vieira, mas também pelo lado materno, pois uma padeira que sabia ler e escrever não era comum entre os cristãos velhos. Não temos elementos de prova, porém sabemos que o judaísmo e a questão judaica foram centro de suas preocupações. Todas as ideias levaram Vieira ao mundo de uma maneira bem diferente dos velhos cristãos. E como um homem de religião, a visão de Deus de Vieira era, segundo Antônio Sérgio, muito mais Deus dos judeus do que Deus dos cristãos. Possivelmente, sua íntima convivência com cristãos novos pode ter influenciado a formação da sua mentalidade. Porque porque viveu na Bahia desde 1624, ele nasceu em Portugal, mas ele foi criado na Bahia desde os 8 anos de idade. Ele presenciou em Salvador as vicissitudes da comunidade cristã nova, quando o segundo visitador da Inquisição, Marcos Teixeira, chegou ao Brasil em 1618. Foi testemunha ocular da invasão dos holandeses de 1624, viu a saída dos holandeses em 1625 e ainda estava aqui
quando os flamengos voltaram a atacar em 1630. Enquanto ele morou na Bahia, ele viveu intimamente com cristãos novos, desde os mais ricos homens de negócio, datando aí a sua amizade com o mercador e o financista do rei Dom João IV Duarte da Silva, cristão novo que, do ponto de vista financeiro, desempenhou um papel importante durante a luta contra a Espanha pela restauração da Casa de Bragança. Em 1641, o Vieira deixou o Brasil para assumir o cargo de conselheiro do rei Dom João IV em Portugal, logo após a restauração. E 2 anos depois, ele já redigiu uma proposta a Dom João IV, na qual lhe expôs as medidas necessárias para tirar Portugal da crise econômica em que se encontrava e garantir a conservação do Estado. Nessa proposta, ele diz ao rei que era importante convidar os judeus, os homens de negócio, fugitivos da Inquisição, que se encontravam espalhados pelo mundo, para voltar ao país, isentando-os assim do pagamento do fisco, eliminar a distinção entre cristão novo e cristão velho, admitir os casamentos mistos e ainda solicitar ao Papa um perdão geral aos judaizantes. Ele não teve muito sucesso nesse momento. Porém, em 1648, ele recebeu a missão diplomática de negociar a paz com a Holanda, enquanto representou Portugal perante as cortes europeias. O padre Vieira teve a oportunidade de conviver também com cristãos novos na Holanda e na França, antigos judeus portugueses expatriados, né, com quem discutia assuntos políticos de comum interesse, questões filosóficas, questões religiosas. Sua proposta sobre a abolição do fisco dos mercadores cristãos novos que fossem presos pela Inquisição e que culminou com a publicação de um alvará no ano de 1649, foi bastante discutida já. O que tem sido menos tratado é essa estreita ligação com os judeus. Foi na Holanda que ele estabeleceu uma amizade muito próxima com o rabino-chefe de Amsterdã, o Menasses Ben Israel. Vieira, logo depois, escreveu um livro, A História do Futuro, aonde defende a ideia que o reino dos justos será nessa terra e não numa terra no céu, no reino dos céus. E que o Messias e o Quinto Império, é um conceito que depois eu vou explicar melhor, pertenciam ao mundo atual, a essa terra. Essa mesma premissa já havia sido defendida pelo rabino Menasses Ben Israel na obra Piedra Gloriosa, aonde ele diz que o Quinto Império, o Reino Perfeito, a redenção de Israel estaria garantida e os cristãos e judeus estariam unidos, segundo Vieira. Como podemos notar em toda a sua obra, a intensa convivência pode ter influenciado Vieira. Sua amizade com os rabinos, com os homens de negócio, mas não explica totalmente a sua oratória. De acordo com a análise de Anita Nowinski, o Vieira ele foi um homem dividido, né, segundo o conceito que a Alina acabou de nos explicar. Característico de Portugal do século XVII. Esse comportamento foi expresso nas atitudes do jesuíta, que durante toda a sua vida esteve politicamente dividido, pois em Portugal a Companhia de Jesus lutava contra a Inquisição, apoiando a Casa de Bragança e contra os Habsburgos. Enquanto no Brasil, a Companhia de Jesus eram leais agentes dos inquisidores. O que atraiu a professora nesse personagem, principalmente, foram os argumentos que ele utilizou para defender os judeus. A sua coragem de discordar da instituição ao qual pertencia a igreja. Também ela queria ouvi-lo
entender as suas frases nas entrelinhas, enxergar o que não foi dito, analisar os sermões, levando em consideração seu interlocutor. Vieira sempre circulava em terreno movediço, dentro da ortodoxia e, ao mesmo tempo, fora dela. Comprometeu sua vida e liberdade para defender os judeus conversos. Foi ao Papa, ao rei, alertando para o crime que a Inquisição cometia, pois punia inocentes e, segundo Vieira, fabricava culpados. Quando escreveu ao rei em favor dos judeus, afirmou que não pedia nenhum favor, só pedia justiça. O Vieira, ele conhecia muito o funcionamento do Tribunal do Santo Ofício. Conhecia todos os homens que estavam ligados a ele, sabiam que mentia, sabiam que burlavam as leis, que enganavam a justiça. Ainda assim, foi ao extremo. Teve a coragem de acusar a Inquisição de matar homens e mulheres inocentes. Denunciou a falsidade de todo o processo inquisitorial, que considerava os culpados cristãos novos pelo nascimento. Discordou dos estatutos de pureza de sangue, que afirmava ser o judaísmo transmitido pelo sangue e a única forma de conseguir o perdão da igreja e poupar a sua vida era confessando suas culpas, porque ele nascia culpado, o cristão novo nascia com a culpa do judaísmo. O Vieira enfatizou em seus escritos pontos que lhe pareciam aberrações da sociedade portuguesa, pelos quais responsabilizava em grande parte a Inquisição, que era o racismo, o confisco, o ódio incrustado na alma do povo, por causa da mentalidade incutida pela Inquisição, e também por causa da doutrinação com os sermões dos autos de fé. Com relação à questão do sangue, que era uma questão muito presente na mentalidade dos portugueses, o Vieira demonstrou que o sangue de Jesus Cristo, de Maria, sua mãe, de São João Batista, de São Pedro e de todos os apóstolos eram da nação hebreia. Além de todos os personagens da antiguidade, como o patriarca Abraão, o rei Davi, o sábio Salomão, Ezequiel, Jonas, José e Moisés, que teria falado com Deus rosto a rosto. Dizia que a distinção de cristãos novos e cristãos velhos era uma lepra da sociedade portuguesa. Em 1666, o Tribunal do Santo Ofício deu um grande golpe, emitiu uma ordem de prisão e levou Vieira para os seus cárceres. O grande incômodo foi causado principalmente pela obra História do Futuro, aonde o Vieira defendeu o sebastianismo e endossou as trovas de Bandarra. Sua posição em relação aos judeus valeu-lhes 2 anos de isolamento nos cárceres da Inquisição. Foram nos estaus, Foram muitas batalhas. Preso, foi acusado de defender a corrente messiânica que vigorava no século XVII, como acabei de dizer. Defendia que Dom Sebastião, o rei perdido, renasceria e traria a Portugal um quinto império, onde portugueses receberiam os judeus novamente e todos teriam liberdade de consciência, como Deus havia prometido a Abraão. Seria então Portugal a terra prometida. Apoiava o sapateiro Bandarra, afirmando que era o profeta iluminado. Mas, como de costume em seus escritos, Vieira se contradiz o tempo todo. Diz que a conversão universal dos judeus há de ser em virtude da pregação dos santos profetas. Mas nas previsões endossadas por Vieira, dizia que um novo país nomeado Alemanha, na casa da Áustria, seria mais católico que todos os outros países. E que quando o Império Turco acabasse, seria a vez do anticristo, que traria o fim do mundo, e somente após a morte do anticristo ocorreria a conversão dos judeus. Mas também afirmou que a conversão é contrária ao Evangelho de São João. Então a gente pode perceber sempre esse jogo da dualidade do padre Vieira. E
nessa previsão assustadora, né, que ele faz sobre o término do Império Turco e a ascensão de um país chamado Alemanha, com a vinda do anticristo. Os inquisidores também desconfiaram da influência da cabala nos escritos de Vieira. Afirmavam que o jesuíta era um sujeito, entre aspas, de mal-sinada origem, suspeito no sangue como nas opiniões. O escrito intitulado Esperanças de Portugal, Quinto Império no Mundo, primeira e segunda vida de El-Rei Dom João IV, onde endossa as profecias de Bandarra de acordo com as Sagradas Escrituras. Aliado a isso, sua constante defesa dos judeus representava um ataque à dignidade do Santo Ofício. Para alcançarmos a essência da mensagem subtendida nos discursos de Vieira, referente ao tribunal, lembramos que não podemos dar crédito às confissões contidas nos milhares de processos inquisitoriais. As regras e o funcionamento eram tais que os réus não tinham outra opção a não ser admitir a culpa. Garantiam-se assim os crimes e forjavam-se criminosos. Paralelo às ideias mais esclarecidas e críticas, Vieira entrava com bajulações, que muitas vezes podem confundir a análise do historiador. Sua retórica barroca, seus argumentos muitas vezes direto, outras vezes velados, ondulados, traduzem o universo enganoso no qual se movia. E aí entra o conceito do homem dividido, entra o conceito das sociedades secretas, né? Da cultura do segredo. Os inquisidores consideravam que as ideias de Vieira tinham odor de judaísmo. Ficou no cárcere até 1667, foi tratado como uma pessoa a qual não se conhecia a qualidade do sangue, o que significava que haveria uma grande investigação na busca por uma suposta origem judaica. Após 2 anos de humilhação, vivendo um calabouço, Vieira foi levado em auto de fé privado e recebeu a sentença de reclusão em uma casa da Companhia de Jesus, sem direito a voto ou a se candidatar a algum cargo na ordem, além de o proibirem de pregar seus eloquentes sermões para o público. Seu depoimento tem extraordinário valor documental, porque representa uma crítica à Inquisição, nascida dentro da própria Igreja. Todo o seu longo empenho de 32 anos para melhorar a situação dos judeus, de nada valeu. Perdeu em todas as frentes. Ele teve vitórias momentâneas, junto ao rei Dom Pedro, junto ao Papa e junto ao Santo Ofício. Mas, no final, perdeu no empenho em trazer os cristãos novos de volta a Portugal. Perdeu na luta pela mudança dos estilos da Inquisição e perdeu no sonho messiânico esperando a redenção do mundo. Por isso que a Anita nomeou o livro Na Luta Inglória do Padre Antônio Vieira. É isso. Muito obrigada, Daniela. Interessante comunicação. Passo a palavra agora à professora Renata, que nos fala de Israel. Espero que não seja interrompida pelo terror que acontece agora. Por favor, Renata. Você está sem som. Ok. Primeiramente, eu estou muito emocionada de encontrar, ainda que por a distância, mas vendo os rostos de amigas tão queridas e trabalhamos juntas durante tantos anos, de certa forma ainda trabalhamos, com publicações, e todas fomos orientando a professora Anita, sabemos, né, do empenho dela, como ela mesma dizia isso, de colocar o dedo na ferida e de não termos vergonha de denunciar o antissemitismo. Isso é uma coisa que sempre ficou na base das minhas reflexões. O trabalho, a questão que a Lina mencionou, eu estou falando de Israel, e nós estamos vivendo tempos muito difíceis aqui, como todos sabem. Diariamente nós temos ataques de foguetes e mísseis, então, se tocar o alarme aqui na minha cidade, eu tenho que largar tudo e ir para o bunker, para proteção.
ok? Então, perdoe-me, vamos torcer para que isso não aconteça nesses próximos 15 minutos, ok? Então, o meu trabalho de doutorado foi orientado pela professora Anita e depois todos os meus projetos de pesquisa, isso desde 1999, quando eu a conheci pessoalmente. E lá se vão muitos anos, né? E da mesma maneira que a Daniela mencionou, né, que o eixo da reflexão da professora Anita é o cristão novo, e é um cristão novo que nasce com uma marca, né? Ele nasce com o sangue do pecado, né? Como a Lina já escreveu várias vezes, o sangue que corre nas veias. Então, essa transmissão geracional do pecado, ela é uma marca das reflexões da professora Anita. Foi a partir dela que nós conseguimos entender que há uma pecha, uma espécie de estigma que não pode ser interrompido, ele não é interrompido. Tá? Então, assim, esse ciclo não se fecha nunca. Por mais que o judeu se converta, como ela escreveu, por mais que ele quisesse se adaptar ao universo eclesiástico, ele continuaria sendo ou dividido, ou pária, segundo Max Weber. Então, nós temos com a professora Anita a inspiração de estudar diversas dimensões de exclusão do judeu, mesmo após a sua conversão. O meu trabalho, na verdade, também surgiu a partir de conversas com ela sobre os fundamentos teológicos. Tá? O que eu trouxe hoje são os fundamentos teológicos através dos quais foi possível, dentro da história da igreja e sua expansão pela Europa Ocidental, foi possível a ação predominante do Tribunal do Santo Ofício, né? Como mostrou a luta em glória do padre Antônio Vieira e tantas outras lutas em glórias que nós temos ao longo da história daqueles que defendem ou daqueles que são judeus. Eu vou trabalhar aqui as bases teológicas da discussão do que seria um judeu, e isso passa a ser constituído a partir da chamada literatura patrística. A patrística é o conjunto literário que foi redigido a partir do século II, tanto no Império Romano do Oriente como no Império Romano do Ocidente. E dentro desse conjunto, a patrística, nós temos a patrística grega e a patrística clássica, ou latina. Eu me concentro mais na patrística latina, que essa foi a base efetiva do pensamento inquisitorial. Foram nesses textos que beberam os inquisidores, os textos de Agostinho, os textos de Tertuliano, os textos... Enfim, nós temos aqui uma dezena de teólogos que são os elaboradores do espírito, né, do ser eclesiástico, da hierarquia eclesiástica e, principalmente, da oposição que eles constroem entre a palavra, a semântica igreja, a eclésia, e a sinagoga. Esses termos, sinagoga e eclésia, são termos de origem grega e foram transpassados para a tradição tardo-romana. E, obviamente, a Igreja Católica ela vai transmitir essa semântica, essa cultura da linguagem para todos os seus intelectuais, digamos assim. Existem trabalhos muito interessantes, aliás, abrindo-se um parente, sobre os teólogos portugueses, né? E como eles também se apropriaram do conjunto da patrística clássica, e inclusive a interpretação feita desses autores por alguns inquisidores importantíssimos. Tá? Então, assim, eu não vou entrar nessa discussão, porque não dá tempo, mas então, o meu foco é a história medieval, é a história do mundo tardo-antigo e medieval. Desde as primeiras décadas do século XX, esse gênero literário adversus judeus, ou contra os judeus, era um importante componente da patrística, como eu falei antes, e foi contemplado de forma muito discreta pela historiografia, tornando-se antes apenas um campo de leitura e de interpretação teológica, e não científica ou historiográfica.
No mundo acadêmico, permanecia bastante marginal, quando comparado às demais abordagens, às histórias das religiões e religiosidades judaicas e cristãs. Basta lembrarmos de trabalhos pioneiros, como de Jean Juster, Lukin Williams, James Park e Marcel Simon. Esse último, professora Anita, eu lembro, ela, Renata, você tem que colocar esse autor no seu trabalho. Então, mais uma lembrança dela aqui. E os impactos desses autores sobre os estudos clássicos da história da Igreja e a história dos judeus no Império Romano. Ainda hoje, nós sabemos que as exigências metodológicas sobre o tema, né, da literatura polêmica, patrística, adversos judeus, contra os judeus, elas não são facilmente aceitas nos principais fóruns de discussão sobre relações religiosas na Antiguidade e na Idade Média, principalmente no que concerne à área de teologia. Até hoje, os historiadores medievalistas e os historiadores da Antiguidade ainda têm muita dificuldade em discutir com a teologia, com os cientistas, digamos assim, da teologia, em relação ao tratamento a ser dado sobre essas fontes. Como disse a professora Anita, nós temos que tratar essas fontes assim como nós líamos os processos inquisitoriais, sem filtros. Né? Então, ao longo da Idade Média, né, no final do Império Romano, início da Idade Média, mais especificamente a partir do século V, os arquétipos tornam-se argumentos supranaturais de autoridade na execução de políticas voltadas ao universo herético e judaico, da luta da Igreja contra os infiéis. Com base nessas premissas, nós vamos refletir sobre os mecanismos intelectuais de construção e articulação de discursos eclesiásticos voltados ao ser judaico e ao judaísmo, que para eles, no fundo, era a mesma coisa. A partir dessa literatura adversos judeus, essas discursividades, elas não eram apenas restritas à literatura patrística e mesclavam-se a um imaginário popular, em formas de homilias, em forma de pregações e práticas de catecumenato, sugerindo uma série de concepções de desarticulação do judaísmo enquanto sistema cultural e simbólico, como premissas da condição da integração do fiel à comunidade sagrada. Igreja e sinagoga, portanto, em suas práticas sociais e representações culturais, claro, podem aqui ser identificadas como símbolos de algo antagônico e encontram-se no cerne da nossa discussão e também como cerne da orientação dada pela professora Anita Novinsky. As leituras alegóricas elaboradas sobre a Bíblia hebraica e os evangelhos, abundantemente localizadas nesse gênero literário adversos judeus, não se restringiam a uma doutrina antijudaica de caráter cristológico, ou seja, o estudo sobre a vida e os feitos de Jesus Cristo. Muito além disso, constatava-se que no âmago da simbologia dos discursos dessa literatura de versos judeus, as nuances antijudaicas contidas nas proposições se modificavam rumo a uma semântica de desumanização do judeu, que é uma parte do título da minha palestra hoje. O gênero polemizante, então, apresentou vários estertores no seio da própria literatura patrística na Europa Ocidental, não se limitando exclusivamente a uma série de tratados, cujo escopo temático estaria claramente identificado com o ideal polêmico de oposição. Quer dizer, como base do pensamento medieval, não existiria a cor cinza. Ou é o preto ou é o branco, ou é o céu ou é o inferno, ou é o fiel ou é o infiel. Não existiria uma condição intermediária. Isso segundo as bases teológicas nicenas. A percepção teológica da patrística tendia a demarcar judaísmo e cristianismo como duas entidades absolutamente dissociadas e antagônicas, ressaltando a necessidade de convergência entre prática e crença, particularizadas por cada um desses grupos. Na verdade, as intenções e símbolos usados pelos autores eclesiásticos tornavam-se artefatos indiciários fundamentais para reflexão, para as nossas reflexões do historiador das relações judaico-cristãs no início da Idade Média e dos processos de cristianização que ocorria em diversas dioceses do mundo mediterrâneo,
Entre elas, podemos dizer que várias dessas dioceses declaravam a necessidade de conversão coletiva dos judeus. Então, a questão do cristão novo, ela não é tão nova, digamos assim, ou ligada única e exclusivamente à história moderna, mas sim à história medieval ou tardo-antiga, digamos assim. Interações, ambiguidades, estratégias de convívio estariam longe de um ideal eclesiástico de universalização da praxis religiosa pela fé. Dessa forma, os discursos voltados aos judeus variavam em suas acusações e em tons de intensidade. Podemos afirmar que nas polêmicas adversas judeus gravitavam uma espécie de judaísmo imaginário, construído pelos autores e com o qual os mesmos debatiam para, em última instância, condená-lo em sua totalidade. Da mesma maneira como o padre Antônio Vieira, também nessas discussões polêmicas escritas pela patrística, não havia possibilidade de um discurso pseudo-judaico vencer uma disputa, ok? Os textos eram construídos a partir de uma concepção de a imagem de uma sinagoga contra a imagem de uma igreja, e a sinagoga ou o judeu imaginário sempre perdiam dentro dessas disputas no final dos tratados, ok? Então, a coisa fica interessante quando nós conseguimos identificar que os judeus, na literatura polêmica, eram também os conversos cristãos de origem judaica, os cristãos judaizantes, cujo termo já aparecia na Idade Média, na documentação medieval, eclesiásticos praticantes de rituais judaicos, que era algo comuníssimo nas comunidades mediterrâneas, tanto na Alta Idade Média quanto na Idade Média Central, os heréticos, por exemplo, como o movimento monofisista, entre outros grupos cristãos considerados heterodoxos. Todos esses estariam no mesmo, entre aspas, bolo identitário e identificados como os judeus da igreja, ou seja, os anticristãos. Então, nós temos aqui, presentes nos discursos patrísticos, todos esses atores sociais eram semanticamente colocados como elementos de um mundo da descrença, da desordem, da hostilidade à configuração de um mundo estável, de um mundo verdadeiro, de um mundo da luz. O próprio Agostinho, né, escreve em vários dos seus tratados que existiria uma oposição baseada nos textos platônicos do logos e dessa escuridão, da falta de conhecimento. O mundo do conhecimento, o mundo da luz, o mundo da estabilidade estaria, na visão de Agostinho, nas mãos da igreja. O futuro da humanidade estaria nas mãos da igreja. E caberia a ela limpar todo esse universo de discursos antagônicos, ok? O judeu acaba sendo, digamos assim, uma resposta teológica encontrada, é como se fosse um artifício semântico usado pelos teóricos da patrística para que se conseguisse provar a necessidade dessa pureza de fé. Ok? E isso, segundo o que todos os meus colegas apresentaram antes, é possível ver a quantidade, né, de estertores e de releituras e reutilizações dessa discursividade patrística que desumaniza o judeu de forma total. Não só o judeu, como descaracteriza o judaísmo e a sua necessidade de existência. Isso era representado, inclusive, através da cultura material. Em várias catedrais do final da Idade Média, inclusive, se hoje nós vamos à Europa, é possível ver isso em formas de estátuas, né? A igreja, por exemplo, nós vamos ver em algumas catedrais francesas ou alemãs, a igreja sendo representada como uma mulher altiva, corajosa, carregando um livro que está na sua posição correta, com um cetro na mão, uma coroa no seu local adequado, e, em contraposição, a sinagoga à frente dela. Uma outra estátua, uma outra escultura em que há uma mulher decadente, uma mulher cabisbaixa, uma mulher que carrega o formato dos 10 mandamentos de Moisés de forma invertida, de cabeça para baixo.
ok? O seu cetro quebrado, a coroa caindo de sua cabeça. Então, é possível fazer... Existem milhões de possibilidades de estudo, né, dessa construção semântica, igreja e sinagoga, dentro, a partir da literatura patrística. Eu ainda tenho algum tempo, Lina? Não sei. Não te escuto. Acho que congelou para mim um pouco a imagem. Travou, né? Acho que tem Travou. uns 5 minutos, Rê. 5 minutos? Ah, ok. Sim. A gente... 2 minutinhos para enterrar. Isso, só 2 aproveitando minutos. a interrupção, Ok. a gente precisa interromper a gravação toda 12h30, tá? Com discussão. Ok. Então, só para resumir, né, o que eu estava dizendo até agora, segundo a tradição literária Adversos Judeus, os judeus renegaram, tramaram e traíram o Deus que lhes foi revelado. Por essa razão contundente, a partir do exato momento em que pecam contra Cristo, a verdade e a salvação universais deixariam de lhes proteger. Por isso que eu falei no início da minha comunicação, que o ciclo não se fecharia nunca. Segundo Agostinho, o pecado cometido pelas primeiras gerações ligadas a Jesus, no século I, estaria sendo perpetuado eternamente. Não haveria possibilidade de interrupção, mesmo após de mortos. Tá? Isso leva muitos anos para ser trabalhado dentro da historiografia e, terminando aqui a minha fala, a professora Anita foi uma das pessoas que mais estimulou o meu trabalho, um trabalho difícil, um trabalho de decodificação, um trabalho de utilização de metodologias ligadas à história da linguagem, à semântica, à semiologia do discurso, enfim, é algo que nós podemos desenvolver durante décadas, porque os tratados, nós temos centenas de tratados ligados a essa patrística, não só a patrística latina, como a patrística grega. Ok? Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a todos. Nós temos 15 minutos para perguntas, se alguém quiser fazer, estamos todas as ordens. Aqui no chat, na parte de perguntas, não tem nada. Não sei se alguém quer comentar alguma outra coisa. Eu queria comentar uma coisa que eu lembrei muito quando eu estava trabalhando a questão do Vieira, né? Que ela, ai, desculpa, gente, o cachorro latindo. Que ela sempre dizia o seguinte, que ela estava interessada, quando ela ia analisar o Vieira, e entender para quem ele estava falando, para poder entender melhor. E aí eu lembrei muito do seu trabalho, Renata, que uma vez você me disse, a professora Anita me falou que para eu poder entender o discurso da igreja, eu tenho que, e para entender o pensamento dos cristãos novos, eu tenho que ler o que eles liam na época e para quem se falava. E aí vai muito na linha metodológica da Anita, né? Que ela tentava buscar outras formas de compreender a mentalidade do grupo em que ela estava pesquisando. Exato. O próprio termo judaizante, Daniela, é um termo muito mais antigo e anterior à Inquisição. Né? Então, isso era muito interessante, que quanto mais eu mergulhava nas fontes e levava a professora Anita, nós levávamos juntas a discussão, ela realmente ficava impressionada com a antiguidade do termo, com a historicidade dos... E essa é a questão, tratar os termos em sua historicidade. Judaizante, por exemplo, na Idade Média, era também um judeu converso, porque haviam conversões obrigatórias na Espanha, né, por exemplo, mas também eram cristãos que eram judaizantes. Cristãos na Idade Média que tinham mezuzá na sua porta, que conheciam os rituais do Shabat, que circuncisavam os seus filhos, faziam, inclusive, o bar mitzvah. Ai, que susto. Desculpa, gente, que eu achei que eu tinha ouvido lá. Que circuncisavam seus filhos, faziam a cerimônia de maioridade religiosa, mas eram cristãos.
e se auto-identificavam cristãos. À medida que isso era descoberto dentro de algumas dioceses do mundo mediterrâneo, isso era denunciado. Então, aí nós temos a quantidade de identidades, né, de homens divididos, que o mundo mediterrâneo católico também criou. Não apenas a partir do século XV, XVI. Né? Aqui não temos perguntas, eu agradeço a todos, e lembrando que o nome da mesa é Anitta Novinsky, as ideias, os documentos e as ideias, porque para a professora Anitta, os documentos eram essenciais. Todos os tipos de documentos, e a partir desses documentos, as ideias para analisar e para formular os conceitos. Então, muito obrigada a todas. Obrigada a todos e muito feliz de vê-los. Obrigada, gente. E feliz Foi de ótimo ver a todos. Muito bom ver vocês. Obrigada, Adriana.